Eu e a Ju amamos celebrar alianças. Como pastores, uma das coisas mais felizes da nossa caminhada ministerial é quando o Senhor nos dá a honra de representá-lo em um altar diante de um casal que está selando uma aliança. Porque, queridos, vocês não estão aqui diante de pastores, um pastor e uma pastora. Nós somos apenas representantes de Deus. Volto a dizer com muita honra, nós nos sentimos felizes por ter sido escolhidos por vocês, mas nós não fomos escolhidos para selar a aliança de vocês. Nós fomos escolhidos para representar Deus, que é o verdadeiro anel que selará essa aliança nos céus e na terra. E quando eu estava saindo, eu estava perguntando, Deus, o que o Senhor quer para este casamento? Porque nenhum casamento é igual ao outro. Sabe, queridos, de vários casamentos que nós já celebramos, nenhum é igual ao outro. Não existe uma palavra, nós não temos um manual de pastor com uma palavra para casamento, porque cada casamento tem uma palavra, rema. Vocês sabem o que é uma palavra rema? Rema é uma palavra de direção, de apontamento, uma palavra que te aponta para um destino. Esta é uma palavra rema, é uma palavra que te aponta para um chamado que é muito maior do que nós mesmos. E o Senhor me falou, coloque esse convite na aliança, na Bíblia. Porque assim como a minha palavra está neste livro, celebrada em tantas letras, tantas frases, tantos textos e contextos, assim será esse casamento. Um casamento selado, um casamento no qual não haverá distinção entre o que Deus fala e o que você ou o que ela fala. E é assim que tem que ser um casamento. Não pode haver distinção, porque não existe o casal agora com Deus, em outro momento sem Deus. O tempo todo, o casamento está diante do Senhor. Amém? E eu fiz... Esse casamento, queridos, é um casamento recheado de atos proféticos. E eu fiz um, quase imperceptível. Se vocês olharem para trás, vocês vão ver que o portão está fechado. Quando a noiva entrou, eu pedi para fechar o portão. Porque quando nós entramos, queridos, para um casamento, todas as possibilidades de saída se vão. O Senhor diz lá na sua palavra, em Gênesis capítulo 3, quando Ele criou todas as coisas. Eu comecei dizendo que Deus disse na sua infinita bondade uma palavra. Ele disse a primeira palavra, haja luz. E a luz se fez. E Deus foi criando todas as coisas e Ele foi dizendo, é bom, é bom, é bom. No final de cada dia da criação, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, a palavra de Deus diz que Deus viu que era bom. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, Deus falou algo diferente. Deus falou, é muito bom. É mais do que bom. E Deus preparou um jardim. E Ele colocou Adão e Eva para cuidar desse jardim. Sabe, Carla? Nós costumamos falar que casamento não é para meninas. Porque a menina, ela é movida pelos seus desejos. Se ela quer tomar banho, ela vai. Se ela não quer, ela briga. Se ela quer brincar com a boneca, ela chora. Se ela não quer, ela refuga e ela não quer. Mas uma mulher não vive pelas suas emoções e pelos seus desejos. Ela vive pelo seu propósito. As mães sabem disso melhor do que qualquer uma. Porque elas não vivem mais pelos seus desejos.
elas vivem pelo seu propósito. Muitas vezes, às 2 da manhã, aquele chorinho acontece no quarto. E uma mãe não se pergunta se ela está com sono ou não. Ela levanta, porque ela tem um propósito. Quando você entrou naquele portão, cara, você não apenas adentrou no lugar do seu casamento. Você adentrou para o lugar do seu propósito. E talvez vocês não tenham percebido, talvez tenham percebido, não sei. Mas não foi à toa que esse casamento está acontecendo no gramado da casa de vocês. Isso é profético. Essa aliança está sendo selada dentro do lugar secreto de vocês, não fora. Podia ser em qualquer outro lugar. Mas quando Deus faz, Ele diz: cada casamento é único. Sabe, Gustavo, todos os dias Deus levanta homens. Mas todos os dias também homens caem. Quando Deus te levantou para esta mulher, Ele te levantou para que você fosse um suporte, para que você fosse uma só carne com ela. Grande é esse mistério. Assim como não há como separar uma massa de bolo, depois que você mistura os ingredientes, não tem mais como tirar a farinha. Não tem mais como você, agora eu vou tirar a água daqui do bolo, sal, não tem mais como. Se torna uma massa. E ainda que seja incômodo, essa massa vai para o forno e ela passa pelo fogo. E às vezes o fogo é incômodo, mas ele prepara e ela sai, e de lá sai um bolo pronto. Nós precisamos ser homens que entendem o seu papel e que, diferente dos meninos, vivem pelo seu propósito. E como um bolo, o casamento ele não é uma receita pronta. Não existe, sabe, Carla, Gustavo, não existe uma receita pronta. Não existe uma estratégia pronta. Não existe um manual. Mas tem um texto na palavra de Deus que eu gosto muito. E que quando vocês comentaram a respeito de um ato profético, que a gente chama de uma representação, que vocês gostariam muito de fazer, o Senhor, na hora, o Senhor me falou, é essa palavra. Essa é a palavra do casamento deles. A palavra está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes começa dizendo assim no capítulo 4, versículo 9. É melhor serem 2 do que ser 1. Porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o outro. Eu acho que vale a pena a gente ouvir de novo essa frase. Se caírem, um tem a responsabilidade de levantar o outro. Mas ai daquele que estiver só. Se cair, não há quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um, os 2 poderão resistir. E desta forma, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ou em algumas traduções, ele diz, o cordão de 3 dobras não se pode quebrar. Sabe, queridos? Existem algumas coisas, e eu tenho um pensamento muito convicto a respeito disso. Existem algumas mentiras que foram colocadas, que foram impregnadas por uma cultura. Mas são mentiras. A primeira delas
que casamento é uma instituição falida. Isso é mentira. Casamento é o maior propósito do Senhor sobre a terra. Somente um lugar pode gerar vida. Um casamento. Um homem e uma mulher. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a mulher esteja só. Ele criou todas as coisas. E o homem e a mulher, Ele criou um para o outro. Para que juntos eles pudessem cumprir o propósito. E qual é o propósito? A pergunta que não quer calar no meu coração nesses 22 anos de muita felicidade junto com a minha amada. 22 anos que nós nos amamos. 22 anos que nós decidimos nos amar todos os dias pela manhã quando acordamos. 22 anos que nós olhamos um para o outro e dizemos, minha linda, você é a mulher que Deus escolheu para mim. E você é a mulher que eu escolhi. Todos os dias, você, Carla, precisará acordar e decidir amar seu marido. Todos os dias, Gustavo, você deverá acordar e precisará decidir amar sua esposa. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele colocou no jardim um para o outro e Ele deu uma incumbência. Qual era essa incumbência? Cuidar do jardim. O casamento é como um jardim. Num jardim tem rosas e as rosas têm espinhos. E os espinhos, às vezes, nos machucam. Mas por causa dos espinhos, o jardim não deixa de ser jardim. Muitas vezes o jardim tem lagartas, insetos, e a gente precisa limpar. Muitas vezes o jardim cria mato, e a gente precisa cultivar. Mas ainda que haja mato, o jardim não deixa de ser jardim. O problema é que com o passar dos anos, a gente esquece de cuidar do jardim. E aí não consegue mais ver a beleza dele. Diante desse altar, diante de Deus, eu quero fazer um convite a vocês. E eu quero lançar um desafio. Cabe a vocês cultivar esse jardim todos os dias. E eu garanto para você que apesar de haver invernos, haverão verões. E eles serão intensamente quentes, gloriosos. Eu gosto dos verões. Se é que me entendem. Mas haverão os invernos. E nos dias de inverno, nos tempos de dificuldade, vocês precisarão olhar um para o outro, se abraçar e dizer, nós temos um propósito. E mesmo no inverno, no tempo difícil, o nosso propósito continua eterno. Porque o casamento não acaba quando acaba a vida. A história é eterna. Ainda depois que você se for, Gustavo, ainda depois que você se for muito velhinhos, ainda assim, a história que vocês construíram permanecerá viva nos filhos e nos netos. Né? Os avós estão aqui para colocar, para testemunhar o que eu estou falando. Ainda que nossos pais, os nossos avós tenham findado a sua vida na terra, a história deles perpetua. A história de vocês, a história que vocês estão firmando a partir de hoje, neste casamento, nesta aliança, perpetuará por toda a eternidade. Amém? E eu sempre falo em todo casamento, que a segunda mentira cultural é que as mulheres não estão atrás, mas do lado. A gente ouve falar, eu via-se antigamente falar, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Aí o modernismo veio e falou, não é atrás, é do lado. A mulher não está atrás de jeito nenhum, ela está do lado. E eu sempre faço a mesma pergunta. Ok, se ela está do lado, quando ele cair, quem é que vai segurá-la?
Vocês sabem por que eu sou um homem firme nos meus propósitos? Porque atrás de mim tem uma grande mulher que me segura quando eu não estou bem. Sabe, Carla? Esse é o seu papel. Ser uma auxiliadora. Que nos momentos quando o leão estiver cansado, você possa ser um lugar, um porto seguro para ele. Homens vencedores só são vencedores lá fora, porque tem uma mulher valorosa dentro da sua casa que cuida dele. Porque eu vou te contar um segredo. A gente é forte por fora, mas às vezes a gente é muito frágil por dentro. Às vezes. E às vezes tudo que nós precisamos é uma mulher forte. Sabe, Gustavo? Ainda que elas sejam fortes, muitas vezes elas precisam de alguém que vá à frente dando uma direção. Porque assim como a mulher está atrás e ela segura o homem quando ele cai, o homem está à frente. E vocês sabem por que o homem vai à frente? Os homens aqui sabem. Quando a gente vai através do mato abrindo uma picada, ou abrindo um carreiro, como se diz no ditado popular, aquele que vai na frente se machuca mais. E quem vai atrás tem o caminho aberto. Você tem o papel de ser a ponta de lança na sua casa. E de ser aquele que abre os caminhos, ainda que eles machuquem. Porque ela é o vaso mais frágil. E você vai ter que abrir os caminhos para que o vaso mais frágil seja cuidado. Assim como ela tem o papel de ser uma auxiliadora idônea, que vai ser um suporte para você, você tem um papel de ser o provedor, aquele que é o resolvedor de problemas da sua casa. Aquele que quando vierem os filhos, eles vão olhar e vão dizer: eu não sei o que fazer, mas está tudo bem, meu pai está aqui. E se meu pai está aqui, ele sabe o que vai acontecer. Sabe, queridos, um lar não é feito só de momentos felizes, ele é feito de lutas também. E muitas vezes, nos momentos felizes, é fácil a gente exercer a aliança. Mas a aliança não está aqui para nos lembrar dos momentos felizes. Ela está aqui para nos fortalecer nos momentos de luta e nos lembrar que nós temos um compromisso. O que suporta um casamento por anos, anos e anos não é a beleza. Porque um dia a gente vai ficar velhinho. E a beleza vai se transformar. E talvez não seja a mesma beleza da juventude que a gente viu. Um dia a gente vai ficar mais careca do que já somos, né? Um dia a gente vai perder o brilho da face e as rugas virão. As marcas do tempo são impossíveis de se esconder. Mas o que sustenta um casamento não é a beleza, não é o vigor da juventude. O que sustenta um casamento não é o fogo da paixão. O que sustenta um casamento é o compromisso. Eu lembrar que diante desse altar, diante do Senhor, eu fiz um compromisso de amá-la todos os dias. Não de ficar casado com ela, mas diante do Deus, eu fiz um compromisso de cuidar dela. Sabe? As pessoas confundem o compromisso de ficar casado com o compromisso de amar. Vocês não estão fazendo diante desse altar um compromisso de ficar casados. Vocês estão fazendo neste altar um compromisso de amar um ao outro, de respeitar um ao outro. E como a palavra do Senhor diz, marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Então, nesse altar, você está fazendo um compromisso de, se for preciso, morrer pela sua esposa. É um compromisso muito sério. Por isso que meninos não podem vir diante do altar. Tem que ser homem para assumir um compromisso desse. Porque
A verdade é que nem todos os dias ela estará sorridente assim como ela está hoje. Vai ter dias que ela talvez não esteja tão sorridente. Mas nesses dias você vai lembrar que você fez um compromisso de amá-la. Amém? Amém? O casamento é um compromisso, mas ele é um compromisso consciente. Uma aliança consciente. Uma decisão consciente que você fará através dos seus votos, olhando nos olhos, não nos meus olhos, mas nos olhos da sua amada. Um compromisso que você fará, não olhando para os olhos da Ju ou para os meus, mas olhando para os olhos do seu amado. E sabe, queridos, a palavra de Eclesiastes capítulo 4 termina dizendo: o cordão de 3 dobras. Por que o cordão de 3 dobras, como está nesse quadro? 3 cordões. Porque quando um homem e uma mulher se unem no altar do Senhor, eles se unem para ter uma aliança com o Senhor, como centro e pilar desta aliança. É como a visão que eu tive agora foi de um balanço. O balanço está preso em cima, em um ponto, e nas laterais. Mas a parte que sustenta é a que está em cima. O Senhor, nessas 3 dobras, Ele é a dobra que está em cima, na sustentação. E Ele sustentará vocês nos dias difíceis. Ele sustentará vocês. Eu falei no começo que não existem estratégias para um casamento feliz. A única fonte para um casamento feliz é se você tem aliança com Deus e se você tem aliança com Deus. Um homem que tem aliança com Deus e tem aliança com a sua esposa. Uma mulher que tem aliança com Deus e tem aliança com o seu esposo. Esse é o cordão de 3 dobras. Uma aliança, uma tríplice aliança. Uma tríplice aliança. 3 marcos, 3 pontos que entre si se fortalecem. Eu me fortaleço no Senhor e eu fortaleço ela. Eu me fortaleço no Senhor e eu fortaleço ele. E assim, os 3 não se rompem nunca. Amém? Amém. Toda aliança celebrada tem um símbolo. E eu preciso dizer que esta aliança que vocês estão celebrando, ela não tem só caráter espiritual. Ela tem também caráter legal. Porque nós, na qualidade de pastores, também estamos aqui, nesse momento, como os juízes de paz, celebrando o casamento civil, juntamente com esse religioso. Então essa aliança de vocês é diante de Deus e dos homens. Amém? E como eu falei, toda aliança celebrada, ela tem um símbolo. E o símbolo são as alianças que vocês vão colocar um no outro. Então eu quero convidar a nossa noivinha para trazer as alianças. Deus de aliança.
especial. Como disse o meu esposo, uma cabe dentro da outra. A aliança é um símbolo de fidelidade, de amor, mas aqui podemos ver claramente o suporte que é o marido para a esposa. A gente percebe na palavra de Deus que Deus é um Deus de alianças. Do começo da sua palavra até o fim. Sua palavra é eterna, mas do começo de Gênesis e Apocalipse, ele se move através da aliança. Os povos, com as gerações. E hoje vocês estão fazendo uma aliança diante de Deus com essa verdade. Não é somente entre vocês, mas é perante Deus, primeiramente uma aliança com Deus. Então todas as vezes que vocês olharem para essa aliança, vocês vão lembrar que há uma aliança eterna com o nosso Deus e depois um com o outro. E como foi falado, o casamento tem muitas estações: primavera, verão, outono, inverno. E assim como uma aliança, às vezes a nossa aliança espiritual vai estar desgastada, vai estar sem brilho, vai ter os momentos difíceis. E nós temos que parar e dar uma polidinha nela, para que volte o brilho, para que volte esse dia, esse momento que vocês fizeram uma aliança diante do altar. Nem sempre é verão, às vezes é inverno, outono. E nós precisamos lembrar da aliança que nós fizemos diante de Deus. Perceba que a aliança, ela não tem começo e ela não tem fim, porque ela é eterna. Assim como será a aliança de vocês. Amém? Então vamos consagrar essas alianças a Deus. Como foi falado aqui, é apenas um objeto, mas diante de Deus é eterno. Se você, convidado, puder erguer a sua mão para abençoar essas alianças nesse momento, amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos consagrar essas alianças ao Senhor, declarar que ela pertence ao Senhor, declarar, Pai, que é uma aliança primeiramente contigo, depois entre a Carla e o Gustavo, Pai. Todas as vezes, Pai, que eles olharem para ela, vão ver o teu amor, a tua fidelidade, vão ver a tua graça sobre eles, Pai. Nós abençoamos e declaramos que elas refletem a tua glória. E assim será todos os anos da vida deles. Todos que olharem para essa aliança verão a tua presença, o selo do Espírito Santo sobre eles. Nós abençoamos e consagramos em nome de Jesus. Amém, queridos. Todo casamento, ele é como um contrato, né? O casamento, ele é como um contrato. E o contrato, ele é celebrado por duas partes. Contrato este ou aliança esta na qual cada um se compromete e coloca o seu propósito. E como nós conversamos esses dias atrás, eu e a Ju, a gente tem um costume, entendendo que a aliança é de vocês, de pedir que cada um prepare os seus votos. Eu poderia chegar aqui, como em alguns casamentos a gente vê, falar os votos e dizer, e você repetir: eu, Luiz Gustavo, prometo. Mas se eu disser, você não estará fazendo os seus votos, você estará fazendo os meus votos e repetindo aquilo que eu vou dizer. Por isso eu prefiro que você fale para sua amada o seu selo para este casamento, e que você fale para o seu amado o seu compromisso para este casamento. Amém? Amém? Vamos lá então? Vamos começar pelo marido, né? Pelo futuro esposo aí. Afinal, meu amor, chegou o grande dia, né? Esse momento, ele significa um marco dentro do nosso relacionamento, onde decidimos nos tornar um em Cristo. Mas também
ele significa uma trajetória de tropeços, provações, desafios, aprendizados, que vem nos fortalecendo cada vez mais enquanto casal. Parece que foi ontem, né, que 2 jovens saíram para um bar em Beltrão e conversaram por horas, assim, de uma forma leve, gostosa, parecendo que se conheciam há anos. E de fato, aquele momento, eu não queria que acabasse. É claro que as 5 caipirinhas ajudaram, né? Tanto é que a gente foi embora por livre e espontânea pressão do garçom, né? Mas, enfim, por mais que este primeiro encontro tenha acontecido longe do formato santo, foi uma forma que Deus encontrou para nos unir naquele momento, mas já com o objetivo de nos resgatar, porque existia um plano para nós dois. Você bem sabe que esse casamento ele já foi profetizado há anos atrás, quando em uma bela noite eu passava em frente à faculdade e eu avisto uma menina linda, sentada na cadeira amarela, com uma blusa cinza, e eu falo para as pessoas, né, que estão no carro, eu vou casar com essa menina. E hoje, aqui estamos, né, diante de todos, para selar essa aliança. Eu imaginava para minha vida uma mulher tranquila, serena, que me trouxesse paz, tranquilidade. E nós todos sabemos que você não é assim, meu amor. Mas, como um pai que ama os seus filhos, Deus é tão perfeito que Ele não dá o que nós pedimos. Ele nos dá o que a gente precisa. E eu precisava de você na minha vida, para me resgatar, para me reconstruir, para me direcionar, para me ensinar, para me confrontar, para me mostrar que o amor é feito de decisões. E a minha decisão é fazer de você a mulher mais feliz desse mundo. Viver e aproveitar cada momento que estamos juntos, como se fosse o último. Construir uma família linda junto com você. Eu agradeço a Deus todos os dias por Ele ter colocado você na minha vida. Uma mulher forte, disciplinada, decidida, companheira, linda por dentro e por fora. E que cada vez tem transformado a minha vida para melhor. Você, Carla, você trouxe a cor para minha vida. Você trouxe significado, você trouxe desafio, você trouxe luz. Ou melhor, você é a luz da minha vida. Por isso eu te prometo ser fiel, prometo ser seu companheiro, prometo ser seu amparo, prometo proteger a nossa família, prometo ser melhor a cada dia, durante todos os dias da nossa vida. E por isso eu peço a Deus a sorte de morrer bem velhinho do teu lado. Eu tenho certeza que o meu pai está muito feliz da mulher que eu encontrei para minha vida. Eu te amo.
Hoje é o dia mais importante da nossa vida, meu amor. Porque sim, nós dois compartilhamos a convicção de que a decisão mais importante que alguém pode tomar é com quem vai se casar. Com quem decide dividir a vida, os sonhos, as dores e o propósito. E nesse dia, eu estou verdadeiramente feliz. É nítido o cuidado de Deus em todos os detalhes. Com toda a nossa trajetória até aqui, com absolutamente tudo que nos trouxe até esse momento. Até hoje, somamos 8 anos, 5 meses e 20 dias. É muita história. Muitas fases vividas. Nesse tempo de relacionamento, nós enfrentamos muitas coisas. Tivemos oportunidade de desistir, de pular do barco. Mas Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E é por isso que nós dois estamos aqui. É por isso que a gente superou e se fortaleceu com o tempo. Dentre tantas coisas que nós vivemos nesse tempo, eu selecionei 3 momentos decisivos. Momentos em que eu tive certeza de que você era a pessoa que Deus preparou para mim. O primeiro foi quando, diante de mudanças da vida, desafios, até mesmo financeiros e da minha transição de carreira, você assumiu todas as responsabilidades. Você decidiu que nós estávamos juntos para superar qualquer fase. Você esmagou o orgulho e você escolheu fazer o que era certo. O segundo foi o seu pedido de casamento. Ali eu percebi o cuidado, a preparação, o amor. Você se importou com os detalhes que eram importantes para mim. Fez questão de atender os meus desejos e expectativas. Eu tive a certeza que você me vê, você me ouve, você se importa. O terceiro foi o mais forte e marcante do nosso relacionamento. Foi quando eu vi Deus agindo em você. Foi quando eu percebi que Ele estava te limpando, te preparando, te transformando. Foi o momento de maior coragem e vulnerabilidade do nosso relacionamento. Foi recente, foi intenso e foi decisivo. Estávamos diante de uma encruzilhada. Ou nos casaríamos ou seguiríamos caminhos diferentes. E se estamos aqui hoje é porque Deus cuidou de tudo. Ele nos curou, Ele nos preparou, Ele nos limpou, Ele nos deu a certeza de que há um propósito na nossa vida juntos. Diante da nossa história, diante de Deus, diante da nossa família e de pessoas especiais, nesse momento em que a gente sela a nossa aliança, eu quero te prometer sabedoria antes da resposta, humildade antes da razão e amor antes do orgulho. Eu escolho ser tua auxiliadora, tua parceira de missão, tua intercessora por todos os dias da nossa vida. Eu prometo buscar o meu melhor para ti, ser paciente, leal, presente, transparente, intencional e fiel. Ser tua melhor amiga, teu porto seguro, tua confidente, tua melhor companhia todos os dias. Desejo que a nossa casa seja um lugar onde o Espírito Santo se sinta à vontade. Onde a nossa aliança reflita a de Cristo com a igreja. Feita de entrega, de perdão, de serviço, de graça. Eu prometo edificar o nosso lar, orar por você sempre e ser uma só com você diante de Deus. Eu prometo estar contigo nas dificuldades, porque eu sei que a gente ainda vai ter muitas. Mas prometo não recuar, não desistir, não procurar um plano B. Hoje eu me entrego a você por completo, corpo, alma e espírito. E caminho ao seu lado para viver tudo o que Deus escreveu para nós. Se for da vontade dele, construiremos uma família que o honre, onde nossos filhos sejam frutos do amor, do respeito e da aliança que cultivamos aqui.
um lar firme sobre a rocha, onde a presença de Deus seja bem-vinda, onde haja riso, verdade, oração e paz. Eu desejo caminhar contigo até a velhice, com os cabelos brancos e o coração ainda leve, cultivando a mesma alegria, o mesmo amor, a mesma paz e a parceria que nos trouxe até aqui. Quero envelhecer do seu lado, sabendo que todos os dias escolhemos um ao outro. E assim, diante de Deus, eu selo essa aliança com você. Como está escrito em Eclesiastes 4:12. 1 pode ser vencido, 2 conseguem defender-se, mas o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você, eu e Deus, entrelaçados para sempre. Eu te amo com tudo o que eu sou. E eu te amarei todos os dias da minha vida, até o fim e além, onde o amor continua eterno. Segundo a teoria da minha princesa, a aliança é apertada para não sair da mão mesmo, entendeu? É para ela entrar e não sair mais. Glória a Deus. E falei que esse casamento seria recheado de atos proféticos, de atos que são selados no céu e que representados na terra por algo natural. Então eu quero convidar vocês a selar em um ato profético essa aliança. Como nós dissemos na palavra, o cordão de 3 dobras. Amém? Aqui está a representação. E eu vou dizer mais. Depois que vocês fizerem essa trama, essa trança, vocês vão colocar esse quadro no lugar à vista da vida de vocês. E todos os dias vocês vão lembrar. E quando precisar ajustar o nó, vocês vão ajustar o nó para que ele não se rompa. Amém? Por favor. Você colocar de volta ali no ladinho. Obrigado, meu amor. Amém, queridos. Glórias a Deus. Depois vocês vão guardar como lembrança os votos que cada um fez. Mas nós queremos, seguindo, nós queremos abençoar vocês. Queremos celebrar. Queremos abençoar esta aliança que vocês estão fazendo nesta tarde. Amém? Então, se for possível, eu queria pedir que vocês se colocassem de joelhos. Será que é possível?
Doce Espírito Santo, doce Jesus, amado Deus, muito obrigado por estarem nessa celebração, nesse casamento. Pai, como autoridades espirituais que eles escolheram para este dia, nós queremos, Pai, nesse momento abençoar a vida do Luiz Gustavo e da Carla. Declarar, Pai, nos céus e na terra, que esta aliança hoje firmada será uma aliança inabalável. Pai, ainda que venham os ventos, ainda que venham as tempestades, ainda que venham os dias difíceis, este casamento será um casamento inabalável. Esta casa será conhecida como uma casa de oração. Pai, este lar será conhecido como um porto seguro. Pai, eu profetizo que este homem e esta mulher, antes apenas um homem e uma mulher, agora se tornam um só, através da celebração da aliança na terra e nos céus. Pai, tua palavra diz que aquilo que nós selássemos na terra seria ligado nos céus. Nós selamos nessa tarde, Senhor, esta aliança diante de Deus e diante dos homens. Nós selamos esta aliança, firmamos, Pai, esse compromisso diante dos céus e diante da terra. Pai, nós abençoamos este homem para que ele seja um marido segundo o teu coração. Nós abençoamos este homem para que ele seja um intercessor na sua casa, um sacerdote que trará a presença do Espírito Santo para a vida da sua esposa e dos seus filhos. Pai, eu abençoo este homem, nós abençoamos ele nesta tarde para ser frutífero, para ser um homem próspero, para ser aquele que traz prosperidade para dentro do seu lar. Pai, nós abençoamos este homem para que ele seja um homem segundo o teu coração nos momentos difíceis, para que nos momentos de tribulação ele tenha sempre o olhar fixo no Senhor, para que ele seja aquele que tem uma palavra para a sua esposa, uma palavra para os seus filhos, sempre firmado na rocha. Um homem que, como está na sua palavra, construirá a sua casa edificada na rocha que é Cristo Jesus. Pai, nós abençoamos este casamento, Pai, e declaramos, Pai, a prosperidade do Senhor sobre a vida do Luiz Gustavo, Pai. E queremos abençoar agora, Senhor, a vida da sua esposa, Pai. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai, essa aliança no reino espiritual e no reino natural agora. Nós abençoamos eles com muita fartura, com muita prosperidade, com muita paz, com muito amor. Deus, eu quero declarar sobre a Carla, Pai, uma mulher segundo o teu coração, uma mulher de provérbios, forte, auxiliadora, aquela que vai interceder pela sua casa, pelos seus filhos. Eu quero declarar que nessa aliança, Pai, vai refletir a glória do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar a fortaleza do Senhor, Pai, sobre as emoções dela, sobre o físico dela, sobre a saúde. Declarar que será uma grande esposa, uma grande mãe, uma profissional de excelência, Pai. Eu quero abençoá-los em todas as áreas, na saúde, no físico, nas emoções, em nome de Jesus. Nós abençoamos no reino espiritual e no reino físico agora, em nome de Jesus. Pai, nós ainda declaramos, Pai, esse casamento, um casamento próspero. Nós profetizamos paz, prosperidade sobre esse casal. Nós profetizamos frutificação, filhos que serão a glória do Senhor sobre esta terra, filhos que cumprirão um propósito. Nós profetizamos um casamento que será um modelo para esta geração que está vindo, que homens e mulheres por toda a terra possam olhar para eles e ver que a felicidade é possível quando o Senhor é o centro de todo casamento. Pai, nós nos declaramos marido e mulher nesse momento. Nós abençoamos homem e sua esposa, esposa e seu esposo, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém. Levante uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia,
Aleluia. Aleluia. Antes de nós seguirmos, antes de nós assinarmos os papéis, quero fazer mais um ato. Agora o primeiro ato de vocês como homem, marido, mulher, esposa, como casados, como casal. Porque, sim, diante de tudo que vocês disseram, diante dos céus, dos anjos que estão aqui presentes, diante das testemunhas que estão aqui e que fizeram parte desta decisão, eu quero declarar, eu e a Ju queremos declarar vocês casados, marido e mulher. Amém? Então você pode beijar sua esposa. Glória a Deus. Calma. Esse é só uma amostra grátis. Só uma amostra grátis. Calma. O melhor de Deus está por vir. O melhor da celebração está por vir. Amém, queridos? Mas nós, desde o começo dessa celebração, se os convidados quiserem se sentar um minutinho ainda, desde o começo dessa celebração nós dissemos que este era um cordão de 3 dobras. Um homem, uma mulher e um Deus. Um homem, uma mulher e apenas o único e soberano Deus. E a palavra do Senhor diz que todas as vezes que nós celebramos a presença do Senhor, nós celebramos de uma forma. Nós celebramos a sua vida e a sua ressurreição. Porque Ele nos deu a oportunidade, através do seu ato de amor na cruz, morrendo por nós, de nos dar a vida. E a palavra de Deus diz que todas as vezes que nós fazemos a ceia, que nós ceiamos, nós fazemos isso celebrando a presença de Deus, celebrando a nova e eterna aliança que Jesus fez quando morreu na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua vida. Amém? Então nós queremos, como primeiro ato de um casamento que glorifica o nome do Senhor, celebrar a ceia do Senhor. Antes de qualquer coisa, antes até do melhor da celebração, antes do momento íntimo, antes de finalizar através da intimidade, nós queremos celebrar a intimidade com o Senhor. Amém? Então eu queria convidá-los para pegar o pão e o suco da uva. E nós queremos abençoar esses elementos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, não mais como um homem e uma mulher, mas como uma família. Família bendita do Senhor. A família do Luiz Gustavo e, Pai, a família da Carla Carolina. Pai, que em nome de Jesus eles possam todos os dias, Pai, lembrar do Teu sacrifício na cruz, Pai, representado por este pão e representado pelo suco da uva, que foram moídos para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, podem cear. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Amamos agora. Nós queremos nesse momento finalizar essa celebração. Como começamos? Glorificando o nome do Senhor. Porque lembra, um casamento é assim.
tudo começa glorificando o nome do Senhor. E tudo termina glorificando o nome do Senhor. Amém? Então, eu quero convidar a todos que pudéssemos nos fechar os nossos olhos por um momento. Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de vivermos contigo. Muito obrigado pela oportunidade de ter a Tua presença neste lugar, nesta tarde. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter a Tua presença nesta celebração, mais uma vez, Pai, mais uma aliança celebrada diante do Senhor. Muito obrigado, doce e Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que Ele te dê a paz, que Ele conduza vocês por todos os dias da vida de vocês e que a face dEle possa resplandecer em vocês para toda a terra enxergar. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus, que especial. E eu quero convidá-los para que vocês possam assinar o seu termo de casamento. Amém? Por favor, Luiz. Queremos convidar também o Alessandro e a Kelly para virem até aqui como testemunhas, como padrinhas. Por favor, queridos. Cavalheiro primeiro, né? Lembre-se, documentos envelhecem, mas essa aliança não. Documentos se perdem, mas esse altar não. Amém? Que Deus abençoe vocês. Parabéns. Declaramos vocês oficialmente marido e mulher. Eu diria agora nesse momento, leve sua esposa para casa, mas já está em casa, então... Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.